Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, é sobre o The Catcher in the Rye do J.D. Salinger, ou o Apanhador no Campo de Centeio. Esse aqui foi o sorteio mais recente que eu fiz da TBR. E, enfim, tava já há um tempo aqui na minha estante e finalmente comecei a ler Salinger. Como eu sei que alguns de vocês vão me perguntar, essa edição aqui é em capa dura. Essa é a reprodução da capa original, que é de 1951. E a edição tá aqui. Ela é normal, como ela é uma reprodução dessa edição antiga, ela não tem nenhum tipo de texto de apoio ou coisas do tipo. Ela faz parte deste box. E os outros 3 livros que tem aqui é o Nine Stories, que é um livro de contos, o Franny and Zoe, e o Raise High the Ruthven Carpenters e Seymour Introduction. Então, são esses os livros que vêm no box. Esse livro aqui é narrado em primeira pessoa pelo Holden Caulfield. Ele é um adolescente de 16 anos e a gente logo percebe que ele tá passando pra gente a versão dele do mundo, ou o que ele quer que seja a versão dele do mundo, né? De certa forma, essa escrita parece ser uma necessidade de autoafirmação dele, uma necessidade de expressão dele. E o que a gente percebe é que não é confiável em termos de a gente achar que tudo isso de fato aconteceu, ou de, né, assim, a ideia é justamente ver o mundo através dos olhos do Holden. O que a gente percebe, não explicitamente, mas com as informações que vem aqui e ali, assim, o Holden é filho de uma família privilegiada. Os pais dele moram em Nova York, num apartamento grande, luxuoso. E ele é aquele típico menino meio preguiçoso que é expulso e expulso e expulso e expulso de escolas porque ele não consegue se encaixar nessas vidas. Quando a gente começa a acompanhar o livro, ele acabou de ser expulso novamente de uma escola. Já tá perto das férias de Natal, então ele já estava programando uma volta para casa. Nessas escolas, são essas escolas internas. Quando ele é expulso, faltam poucos dias para ele já voltar para casa de qualquer jeito. A princípio ele ia ficar na escola esses outros dias, mas ele resolve que não tá mais afim. Ele cansa das pessoas, cansa de todo mundo e resolve ir então para Nova York. Só que ao invés de voltar direto para casa, ele pensa que ele vai ganhar esses dias e vai ficar nesses hotéis vagabundos e indo em bar e enrolando ali pela cidade antes de ir pra casa. Então, o que a gente percebe é muito sobre a personalidade dele. Ele odeia todo mundo, ele passa o livro inteiro reclamando das pessoas, das coisas. Ele não gosta dessa falsidade, dessa hipocrisia que ele sente que é muito presente no mundo adulto, ou menos que ele percebe nas pessoas que o cercam, que isso é muito, muito forte. Ele não gosta dos colegas dele. Eu acho que as únicas pessoas que ele de fato trata com carinho, assim, com algum cuidado, são os 3 irmãos dele, uma menina e 2 meninos. Um dos meninos já faleceu, então é uma coisa mais de memória, né? E tem uma menina da qual ele gosta que ele também fala um pouco melhor, assim. Mas, exceto essas pessoas, assim, ele tem uma coisa muito ácida e muito ruim pra falar de todas as outras pessoas. Ele é muito sozinho, ele não tem amigos, ele tem pessoas que ele conhece, tem colegas e tal, mas ele não tem amigos próximos. Eu acho que o que mais se aparenta uma amizade aqui é a relação que ele tem com a irmã mais nova dele. Basicamente, ele é um menino privilegiado, mas que não se sente encaixado em nada. Ele odeia todo mundo, odeia tudo. Ele vê defeitos, ele tem essa postura de se achar melhor que as pessoas e de julgar todo mundo pelas coisas que essas pessoas fazem. Mas ao mesmo tempo ele se sente muito sozinho, se sente muito abandonado, se sente à margem de tudo. E lembrar também, né, que o livro foi publicado em 1951. Então, se a gente pensa que hoje a gente tem um mercado muito grande disponível de literatura sobre adolescentes e para adolescentes, esse livro aqui mostra uma voz muito diferente para a época, né? Porque
a literatura então era muito adulta, muito séria e tudo mais, né? Pensar que a gente sai do período de guerra para o mundo e tal, e de repente a gente tem essa voz de um menino que a princípio não tem nada de errado com ele, mas que ele só vê problemas na sociedade. Nessas críticas que ele faz, ele costuma ser muito ácido, muito irônico, muito sarcástico, muito rude, mas ele também pega alguns pontos interessantes de questões da sociedade mesmo, no sentido assim de fazer críticas à maneira com que as pessoas são apáticas quanto ao que acontece com os outros, e esse afastamento e esse jeito de viver a vida numa coisa automática e só se importar consigo mesmo e tal. Então isso também tá muito presente aqui. Pra mim o livro tem alguma coisa de Peter Pan, digamos assim, no sentido de que o Holden, ele vê o mundo adulto, vê os adultos como essa coisa meio do mal, assim. Ele não gosta muito de nenhum adulto. E em determinada conversa ele faz uma metáfora do que ele gostaria de ser na vida, que é justamente o apanhador no campo de centeio, né? Essa expressão que dá título ao livro, que para ele é uma pessoa que deixaria as crianças serem crianças e protegeria essas crianças do mundo adulto, do mundo real. E pensar que ele agora tá com 16 anos, né? Ele tá nesse momento de entrar nesse mundo em breve, de já se planejar para entrar nesse mundo. E ele não quer, e talvez é justamente isso que cria essa coisa nele, assim. Tanto que ele começa a fazer planos alternativos para a vida, de abandonar tudo e ir para uma fazenda e coisas assim. Ainda que o que acaba acontecendo com ele é um pouco diferente. O livro inteiro, então, se passa em poucos dias. Ele só vai contar pra gente esses poucos dias que ele ficou sozinho em Nova York. E talvez você tenha aí a referência de vários filmes que você assistiu na sessão da tarde que envolvem crianças e adolescentes ficando sozinhas em Nova York. Provavelmente vieram um pouquinho daqui também. Mas a gente vê também como que era o mundo da época. Ele frequentando bares, tentando beber e não conseguindo, mas como eram umas conversas dele com as pessoas, como que o mundo acontecia e tudo mais. E eu gostei do livro. Eu ouvi de muita gente que esse livro é meio ame ou odeie, né? Na realidade eu não amei e nem odiei. Eu acho que se eu tivesse lido ele quando eu era mais nova, eu acho que eu teria gostado muito, muito, muito dele. Hoje eu consigo ver as coisas legais dele, sim. Eu acho que esse personagem é muito incrível. Não porque ele é legal. Veja, o personagem é um personagem feito pra não se gostar dele. O cara não é legal. Você não, assim, não vai, ai, tadinho, tá difícil mesmo. Não tem nada difícil, de fato, na vida dele. Mas isso que é interessante, no meu ponto de vista. O personagem é um chato, mas o livro constrói essa imagem e mostra esse sentimento, né? Mostra essa leitura do mundo que é uma coisa interessante. Eu acho que é exatamente essa parte legal do livro. Se eu fosse mais nova, eu acho que eu seria mais empática com o Holden. Eu acho que eu talvez me identificasse mais com o Holden. Então, coisa que já não aconteceu tanto hoje. Mas eu tô longe de odiar o livro, assim. Eu acho que ele é um livro que teve sua importância, né, de mostrar uma voz de um jovem, e numa época em que isso era insignificante, em que isso não era ouvido, e de mostrar essa distância entre essa geração mais jovem e essa geração antiga, né, essa geração anterior, e essa maneira diferente com que essas pessoas estão vendo o mundo. Fora que é um livro também cheio de gírias, uma linguagem super coloquial, ele vai escrevendo como ele fala, então isso também dá um ritmo bem interessante. E o jeito que ele conta, né, você não acredita em metade do livro que você pensa. Ele é um adolescente metido, que se acha melhor que todo mundo, que julga todo mundo contando essas coisas, óbvio que não é verdade. Então eu gosto de ler essas brincadeiras e essa manipulação, digamos assim. Eu achei uma leitura bem interessante
Ele não me marcou profundamente, não acho que seja assim aquele livro, nossa, imperdível, todo mundo precisa ler, mas é um livro bacana. Caso você tenha se interessado, eu recomendo. Eu acho que você tem que ter em vista que ele é escrito, né, na voz de um adolescente chato. Com todas aquelas características chatas que um adolescente pode ter e que ele pode ser legal mesmo assim. Bom, pessoal, é isso. O próximo vídeo, então, vai ser o sorteio do próximo livro da TBR, caso vocês queiram dar uma olhada. Eu também estou curiosa para saber o que vai ser. Espero que vocês tenham gostado. Caso alguém já tenha lido esse livro, me avisa o que vocês acharam. E até mais. Tchau, tchau.